Olá, olá, olá! Rabiscos poeticamente em alto mar hoje, Jéssica Balbino. Tudo bem com você? Tudo bom e com você? Tudo na paz por aqui também. Eu te vi Me- ontem, depois de muito tempo. Então a gente se viu sem querer, assim, eu me sinto numa tempestade em alto mar, assim, nas últimas semanas. Eu também, eu me A sinto minha numa vida tempestade de não alto mar. tá fácil, entendeu? Vários pequenos BOs para resolver que estão tirando a minha paz, mas vai Mas dar foi bom tudo te ver, certo. Foi um ótimo pouquinho te pelo ver, fiquei menos. feliz te vendo também. A gente se deu um abraço comedido. É, um abraço de máscara, com distanciamento social. A Ainda assim, um gente, abraço, o novo normal. o novo normal. A gente teve um probleminha técnico a semana passada, então a gente não teve episódio. Algumas pessoas perguntaram para os nossos 3 ouvintes, então a gente está dando a nossa satisfação. Por problemas técnicos a gente não conseguiu gravar a semana passada. E hoje estamos aqui. Ontem também, ontem, dia 24 de agosto, a gente comemorou o nascimento do saudoso Paulo Leminski, né? Que fica aqui nossa homenagem a esse Verdade, cara. é muito bom. Inclusive, ele quase veio em Poços, né, em 2015, foi É convidado e verdade, quase tal. veio. Quase chegou Por pouco, a hein? vir em Poços, mas ele não veio porque ele estava morto já, né? Mas convidado ele foi. Eu Convidado ele foi, só que ele não pôde espero aparecer. eu espero que quando eu morrer, eu ainda assim seja convidada para os eventos, entendeu? Mas eu queria mesmo, de verdade, que esses convites chegassem em vida também. Eu fiquei pensando isso ontem, né, sobre o Leminski, eu falei, será que se ele não tivesse morrido, ele seria tão celebrado como ele é? E aí Pois me deu um é, bug, fica a nossa assim, né? dúvida, Fiquei né? fazendo essa pergunta capciosa para mim mesma. Daí eu falei, nossa, ele foi convidado, inclusive depois de morto, mas será que quando vivo ele era tão convidado? E aí Isso que são é essas, foda, hein? O ficam resto essas é conversa questões fiada. pra gente ficar aí pensando sobre elas. Você, ouvinte, leva essa questão para você, pensa, né? Quando você admira muito alguém que já morreu, fala, e quando vivo, eu convidaria essa pessoa? Eu conviveria com ela? E convide os poetas vivos. A gente está Será que eu precisando de posso comprar o convites. livro, o livro dela agora que ela tá viva? Será que eu posso comprar? Acho que eu posso, né? Ou será que vai pegar mal? Será que só depois que morrer? Então, assim, gente, né? A pessoa morre e vira santa. Não, vamos valorizar as pessoas que estão vivas, os poetas vivos, né? Vamos comprar da mão do autor, vamos, É, né, dar essa valorizada, assim. Fica com essa questão aí pra você que tá aí me ouvindo tal, já, né? Tô aqui de manhã gravando o podcast já com esse tipo de questionamento na cabeça. Imagina como é que eu vou estar às 8 horas da noite, bem louca. Então fica com essa questão aí, pensa aí comigo. o Leminski, que sempre foi muito citado aqui, né, no podcast, o grande poeta minimalista, grande admirador de Haikais, um grande condensador de sentimentos, né? Ele consegue reduzir aí em poucas palavras sentimentos enormes, né? Fica então nossa homenagem e um abraço a esse ícone da poesia nacional que está cada vez mais vivo, né? Sempre lembrado também em festivais, em feiras, palestras. A própria Alice Ruiz, né, a viúva dele, que deixa ele muito vivo sempre. Eu acho que o podcast Rabisco não poderia não falar de Leminski, né? A gente fala tanto Sim, a dele. gente sempre fala dele e tudo mais. Eu acho, inclusive, que a gente poderia um dia trazer a estrela Leminski aqui, que é a filha dele, né? E que mantém aí esse legado e tudo mais. E tá É. viva! Olha só, uma poeta viva, dá pra gente trazer no Rabiscos. Podemos Vamos... trazê-la, ela, Alice. sim, Fica o vamos. Fica convite. extensivo esse convite. Vou entrar em contato com a Estrela pra gente fazer esse convite. Então, para ela vir aqui falar um pouco do trabalho incrível com poesia também que ela tem. É uma poeta maravilhosa e, olha, curiosamente viva, gente. Dá pra gente aproveitar. Vale muito a pena. É, lembrando também os nossos ouvintes, Jéssica, que está acontecendo uma balada literária, homenageando esse ano aí a Geni Guimarães, que é uma poeta brasileira, né? Importante voz aí no movimento negro brasileiro. E está acontecendo agora em Teresina. Ontem e hoje está acontecendo. E lá em Teresina está a homenagem ao Douglas Machado e vai acontecer do dia 3 ao 7 de setembro em São Paulo, com a homenagem ao Juraci Tavares. Então, pessoal que quiser seguir o perfil aí da Balada Literária, acompanhar as lives, bem bonito, né, Jéssica, esse movimento. Sim, a balada literária é incrível, né? O Marcelino ele faz um trabalho excepcional, extremamente maravilhoso. O ano passado eu acompanhei a balada em São Paulo e eu fiquei muito feliz. Esse ano, infelizmente, não é presencial, né? Eu acho que a gente perde muito com a balada não poder acontecer presencialmente, mas ainda Uhum. assim, que bom que a gente tem
ela virtual e que ela não deu essa pausa da pandemia. Que bom que a gente ainda consegue acessar esses autores. A Geni Guimarães é uma grande escritora e que ficou muito tempo aí no ostracismo, esquecida, e foi relembrada por um movimento das mulheres pretas de São Paulo, que em 2015 organizaram um bonde e foram até a casa dela no interior, eu se eu não estou enganada, na cidade de Tietê, no interior de São Paulo, e foram até lá fazer uma visita para ela e falar como ela era importante e como, né, esses passos que ela deu antes foram passos fundamentais para abrir caminho para quem escreve hoje. E eu achei isso muito bonito, né? Foi uma viagem que eu acabei não conseguindo fazer com elas, mas quem estava à frente era a Miriam Alves e a Raquel Almeida. Mas achei de uma gentileza e de um tom tão bonito. E aí vem o Marcelino agora resgatando isso. Ele levou a Geni o ano passado na balada e anunciou para ela que ela seria a homenageada enquanto ela era convidada, enfim, de uma das mesas. E eu achei isso muito gentil, né? Eu acho que a literatura muito também legal. É muito feita disso, dessas pequenas gentilezas e desses pequenos cuidados e dessa valorização. Eu acabei de brincar, né, com a questão do Leminski e tal, e de quem tá vivo. E eu acho que é muito importante a gente celebrar quem tá com a gente ainda, né? Acho que o Marcelino tem inovado também com a balada, no sentido de homenagear pessoas que estão vivas, que estão presentes, que podem ir até lá. Claro, já foram homenageadas pessoas que não estão mais aqui, mas a Alice Ruiz, por exemplo, já foi uma homenageada, esteve na programação, agora a Geni Guimarães. Acho lindo que essas pessoas possam estar presentes e receber essas homenagens em vida, autografarem os livros, terem contato com os leitores enquanto vivem, né? Façam mais isso. Quem estiver ouvindo, faça mais isso. Acho que isso é muito importante e mantém a cultura, acho que essa chama da cultura mais acesa, né? Uma cultura que é sempre muito atacada. Que bom que as pessoas ainda vão na contramão e fazem essas gentilezas. Legal. Acompanhe então aí os perfis, vale muito a pena e tem encontros memoráveis aí acontecendo. Inclusive o Marcelino tem feito as lives ao meio-dia, que são ótimas, todo dia com uma pessoa diferente. Vale muito a pena conhecer a Balada Literária. Quem não conhece ainda, confere lá. E hoje, Jéssica, hoje temos um episódio muito especial, né? Quem ouve o Rabiscos aí sabe o meu grande encanto por expedições marítimas, por livros que contam aventuras, descobertas, né? A poesia que tem no mar, a poesia que tem na cabeça dos grandes velejadores, né? Quando eu senti que a literatura se misturava com a imensidão do oceano, que as tormentas e a mansidão estão dentro da gente, ainda que espelhado fora, eu lembro que eu comecei a ler Jack London, A Travessia do Snark, li No Coração do Mar, do Nathaniel Philbrick, que é a verdadeira história de que inspirou o Herman Melville a escrever Moby Dick, né? A Incrível Viagem do Shackleton, contando as suas aventuras com Endurance. E, claro, não posso deixar de falar que minha admiração pelo Amir Klink, que me ganhou completamente quando eu li 100 Dias Entre o Céu e o Mar, que foi um dos primeiros livros do gênero que eu li. Desde então não parei mais, li todos os livros do Amir Klink e tive a grata surpresa de encontrar a nossa convidada, Tamara Klink, que é sua filha, aqui nas redes, e ela também com uma acessibilidade de vida, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, mostra a sua relação com o mar, narra diários de bordo, conta curiosidades sobre expedições, sobre as distâncias. A Tamara se apresentou para mim como uma exímio poeta que observa as coisas com uma calma necessária e contraditória à correria do dia a dia. Ela tem textos líricos, ela tem visões simples do mundo magnífico que ela experimenta, que ela pode experimentar, né? A gente bateu um papo com ela e que aceitou receber o Rabiscos em alto mar, pela primeira vez o Rabiscos em alto mar. Ela está se preparando aí para uma viagem da Noruega para a França sozinha. Teve algum tempo aí, ainda que no barco, de ir gravando nossa entrevista. Tivemos dificuldade de sinal, tivemos dificuldade de tempo. Então, muito obrigado, querida Tamara. Você já faz parte do Rabiscos aqui com a gente sabe a dificuldade que foi gravar essa entrevista. Você, sempre que podia, corria, gravava. Ela gravou, inclusive, com chuva, no barco. Então, foi um papo muito legal, né, Jéssica? Sim, a próxima vez eu quero gravar de fato embarcada em alto mar, assim, né? Quero ter essa experiência. Vamos fazer um especial Antártica. Não, Antártica não, porque eu não gosto de frio. Eu quero fazer um especial rumo ao sol, assim, não gosto. Vamos para Paraty mesmo, então. Vamos fazer um no Tahiti, não sei, no Havaí. Não vem que você vai de Antártica, não. Não gosto. Eu quero ir para Antártica, meu sonho. Então você vai para Antártica fazer com ela. Eu quero ir para um lugar que tenha sol. Obrigada, já não estou aguentando o frio de Poços de Caldas. Imagino da Antártica. Não gosto. Mas
Gostei muito, eu não conhecia, a Tamara foi você que me apresentou, conhecia sim o Amir Klink. Eu acho interessante a gente poder se aproximar um pouco mais dessa literatura, que é uma literatura, não é usual, né? Não é uma coisa costumeira, não é algo que a gente encontra no dia a dia, sobretudo no nosso dia a dia, né? A gente mora numa cidade que não tem nem mar, né? Não tem praia, então assim, a chance de você velejar escrevendo é muito mínima, né? E também exige todo um esforço, todo um aparato financeiro, uma disponibilidade de tempo que a gente não tem. Mas gostei muito da entrevista, gostei muito das respostas da Tamara. Fiquei Eu curiosa para também. saber se ela sempre conversa assim. O ouvinte vai entender a hora que a gente der o play nas Toda respostas dela, poética, né? ou se foi apenas pro Rabiscos, mas é um episódio diferente e muito gostoso de ouvir. Dá pra gente se sentir de fato aí embarcado, velejando e ouvindo esse som do mar e essas palavras que vão dando sentido pra vida. Gostei bastante de ter conhecido a Tamara, o trabalho dela e tudo mais. Vamos ouvir a apresentação dela então? Estou num pequeno barco, parado no porto. Aqui em Ålesund, na Noruega, faz um excepcional dia de sol. O vento chacoalha os cabelos das árvores, os cabos pendurados nos mastros dos barcos. Torço para que esse mesmo vento esteja aqui, forte e constante, daqui uma semana, quando esse pequeno barco onde eu estou partir. Eu preparo ele para uma grande viagem. Será minha primeira grande travessia, sozinha. Já faz tempo que eu sonho com isso. Meu nome é Tamara Klink, eu tenho 23 anos. E desde criança eu amo e sonho com estar no mar. Nós nos conhecemos desde que eu tenho uma língua. Desde que eu posso entender as histórias que me contam meus pais. Gigantes que moram embaixo da água. Ventos que uivam como lobos. Continentes inteiros cobertos de branco. Montanhas líquidas que passeiam e nos carregam. Todas as histórias eram reais. Todos esses lugares, esses personagens, eu conheceria aos 8 anos, indo para a Antártica a primeira vez. Uau! Depois de dias chacoalhando no barco, como se eu fosse uma meia numa máquina de lavar, a gente chega numa praia de catedrais feitas de água congelada. Os bichos que seguiam o barco eram aves que voavam no mar. Cedo, eu conheceria um mundo mágico. E eu voltaria para casa com o trauma que eu carrego desde então. Uma obsessão por retornar, por viver de novo aquele maravilhamento, de poder nos meus sonhos, viver, navegar e ancorar. Que legal ouvir a Tamara falar, né? Tá na Noruega, preparando para uma grande viagem, a primeira grande viagem, a primeira grande travessia. Ela contou aí um pouco da sua experiência com a Antártica, relação dela com o mar, né? Desde os 8 anos indo para a Antártica pela primeira vez, isso é incrível. Voltou aí com essa obsessão pelo retorno. Muito, muito legal essa apresentação. A Tamara mostra aí como que a visão poética pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Isso é muito legal. Sim, porque na verdade está dentro da gente, né? Eu acho muito bonito quando ela fala da opção de retornar, né? Que quando você retorna porque você quer. E aí eu acho que está muito dentro disso, assim. Eu gostei bastante. É muito bonito, de fato, assim. Ela respondeu fazendo uma poesia, uma coisa que é diferente aqui, né? Mas muito gostoso de ouvir, muito gostoso de saber. Dando seguimento, então, Tamara, eu que sempre acompanho seus vídeos, me admira muito os textos que estão por trás dele, esse entrelaço da reflexão com o mar, com o novo. Como que a literatura foi apresentada na sua vida? Como que foi o começo de querer ler, de querer escrever? Com 8 anos, a gente já sabe ler e escrever. Durante a viagem, minha mãe nos encorajou a escrever um diário. Era difícil escolher o que pôr naquelas folhas em branco. Com o que preencher tantos papéis? Como traduzir o infinito com rabiscos? Eu atrasava os dias, esquecia as datas, confundia os eventos, copiava os diários das minhas irmãs e elas o meu. Mas apesar do desafio que significava o diário, ele foi preenchido. E ao voltar para casa, eu tinha um caderninho cheio de uma parte da minha história. Que coisa! Se dar conta, criança, que a gente tem uma história e que ela importa, que ela existe, que ela ocupa espaço numa prateleira, é revolucionário. Escrever e ler caminham juntos. Escrever nos dá vontade de saber como os outros escrevem. Ler nos dá vontade de ser lido. Não acho que o livro nos transporta.
Não acho que o livro nos faz viajar. Acho que ele só serve para criar vontade, coragem, um desespero de sair de onde a gente está, buscar algo novo, ir para lugares que a gente não conhece, mas que a gente imagina. Livros servem para nos inconformar. Na nossa casa, em São Paulo, depois da escola e aula de natação e aula de inglês e todas as aulas que as crianças, de famílias privilegiadas e pais ocupados, têm para ocupar seu tempo livre, eu leria. Como quem cata conchinhas na praia, eu cataria frases, descrições, pedaços do mundo que eu não via todo dia, mas nos quais eu queria viver. Se o meu cotidiano parecia me afastar desses lugares dos meus sonhos, que eu tinha certeza que existiam porque eu já tinha estado lá, eu buscava reconstruí-los, construindo ao redor de mim uma muralha de leituras. Cada livro, um tijolo, uma proteção, uma peça de contenção, para esses meus sonhos não se esvaziarem. Foi assim que a leitura e a escritura se tornaram apoios na minha vida. Linda resposta da Tamara aí contando um pouquinho dos diários, encorajada pela mãe, os diários que ela copiava, que ela preenchia as viagens. Que legal, né? Que bacana ver uma escritora surgindo assim, uma poeta surgindo assim, uma aventureira surgindo assim. Eu já falei aqui no Rabiscos, em vários outros episódios, né? Eu acabo até sendo repetitiva nas falas e nas perguntas, mas é uma coisa que me pega e que eu sinto que quando eu tô em trânsito, a minha escrita flui melhor. Quando eu tô me movendo, isso faz com que eu escreva mais e de um jeito diferenciado. E aí eu quero saber isso de você, Tamara. Como é que é esse processo para você também? Eu concordo com você, Jéssica. Eu sinto que o fato de estar em movimento permite a gente tomar recuo e perceber onde é que a gente estava, o que aquele lugar tem de especial, e essa revelação me faz escrever, que é a minha ferramenta para digerir os sentimentos e reconhecer qual é a posição que eu tenho no mundo. Adoro essa mescla do lugar, né, que faz escrever. Você está no lugar e escrever naquele momento com o sentimento mais genuíno que pode ter, né? Muito importante isso para o ato de observar, né? Sim, esse deslocamento, né, de você para dentro ou você para fora, e é isso, né, tipo, eu sinto muito isso, e parece que quando eu tô fora do meu habitat costumeiro, do meu cotidiano, da minha rotina, isso flui, então acho que esse olhar estrangeiro deve me acionar aí um disparador da escrita, e ela meio que fala isso, que também é muito bonito. Isso é muito importante. Eu lembro que quando eu estava escrevendo Entrelaçadas, eu estava na Casa da Cultura Mário Quintana, lá em Porto Alegre, eu estava numa viagem a trabalho, e eu escrevi um capítulo do livro lá no café que fica no topo do prédio. E eu quis descrever tudo que eu estava vendo, então se a pessoa que tem meu livro Entrelaçadas e chega nesse capítulo desse café e sobe no terraço, vai conseguir ver tudo que eu vi. Então aquele lugar para mim ganhou um significado tão diferente, claro que dentro de todas as proporções, mas aquilo para mim foi tão inspirador estar lá que o lugar praticamente falou por si só, falou através da minha cabeça, dos meus dedos, da minha poesia. Então é muito legal essa relação que o escritor consegue estabelecer com o lugar que ele está, com a viagem que ele está fazendo, e a Tamara faz isso muito bem, né? Sim, eu gosto, é isso, eu gosto muito disso e gosto muito desse deslocamento, porque não é um deslocamento só físico, né? Não é um deslocamento só geográfico, mas é um deslocamento de você com você mesmo. E ela, eu acho que respondeu muito bem isso, né? Tipo, não só quando você escreve, mas quando você lê também. Mas é isso, quando eu me desloco geograficamente, fisicamente, de espaço, isso amplia, acho que amplia o meu olhar, e esse olhar ampliado me faz ter a ânsia de querer registrar aquilo de tantas formas, que uma delas é a escrita, né? Uhum. Tamara, tem um vídeo seu que eu gosto muito, onde você divaga sobre a ausência de mulheres no universo da exploração marítima, a falta de exemplos femininos ou influências. Você sempre passa para nós que gosta muito da vida, sempre se colocando de uma forma poética os seus dilemas. Podemos falar que você hoje ocupa uma posição de influência? Como que você sente isso, né, sendo essa pessoa a influenciar? As mulheres te procuram para falar sobre isso? Essa pergunta parece um pouco redundante. Acho que desde que a gente existe, com alguma ou algumas outras pessoas, a gente influencia e é influenciado o tempo todo.
Ideias ou falas ou frases dos outros influenciam as nossas. E a gente é responsável pela influência que a gente dá. Volta e meia, eu recebo confissões de mulheres que sentem essa solidão de ocupar ou querer ocupar um espaço que por muitos séculos nos foi negado. Às vezes, o que a gente mais precisa é acreditar que é possível. Às vezes, isso é tudo o que falta. Apesar de eu ter conhecido esse mundo desde pequenininha, eu também já duvidei se era pra mim, se eu podia, se eu não precisava ter nascido homem para poder estar lá. Saber quais podem ser os impactos da minha influência, que isso pode fazer outras mulheres acreditarem que dá para elas navegarem, dá para elas irem longe, dá para elas velejarem, acompanhadas ou sozinhas, e tomar o leme da própria vida. Isso me dá muito propósito e coragem. Eu sei que cada pequena conquista que eu comunico pode convidar muitas outras a conquistarem ainda mais. Legal ver, né, a Tamara tendo esse espaço tão masculino, né, com o tempo aí rompendo, mostrando, tendo essa importância e esse caminhar forte dela, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que ela traz uma visão que, tipo, sei lá, se a gente não coloca isso como uma impossibilidade, né? Então, se a gente não enxerga como uma impossibilidade uma mulher velejar e viajar sozinha e tudo mais, isso aproxima da realidade, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba, claro que muitas coisas são, enfim, as mulheres são impedidas de fazer muitas coisas, mas muitas vezes a gente reforça, né, isso discursivamente, tipo, porque a mulher não vai, porque a mulher tem que tomar cuidado, porque a mulher isso, porque a mulher aquilo, e aí eu acho que ela traz essa outra visão, né, sei lá, se ninguém te falar que você não pode, será que você acredita que você pode? Enfim, fiquei brisando nisso enquanto eu ouvia a resposta dela, né? No sentido de que, claro, a gente tem muitos impedimentos sendo mulher, e eu posso falar disso, obviamente, porque sou uma mulher, mas acho muito louco isso, né? Tipo, como que às vezes a gente Demais. bota um impedimento que na real nem é um impedimento, tipo, por que não, né? Porque ela não poderia e ela tá aí, tá fazendo. Então acho muito massa que ela possa ser reconhecida também por isso. Tamara, eu queria saber como é que funciona o seu processo criativo, que é aquela pergunta que quase sempre a gente esquece de fazer, mas eu gosto muito de saber. Ai, Jéssica, o meu processo criativo é como costurar. Nos vídeos e nos textos eu começo com uma palavra. A mais difícil é a primeira linha. E dado o primeiro ponto, uma palavra puxa outra palavra. Um pensamento dá seguimento ao seguinte. E igual eu estou respondendo essa pergunta, num áudio que eu pauso de vez em quando e não volto para trás, a linha liga os pedaços. Nos vídeos, depois eu os cubro com imagens que eu fiz no caminho. O roteiro é o caminho do pensamento. A gravação, o áudio. Os vídeos de viagem são painéis de cacos. Adorei a referência que ela coloca de escrever é como costurar, né? A primeira Sim. linha, uma palavra puxando a outra, né? O roteiro é o caminho do pensamento. Isso é incrível, né? Como ela consegue unir a poesia e o audiovisual disso tudo. E é uma Legal. metáfora que é bem recorrente, essa da costura, né? Eu acho que a gente até já recebeu aqui no Rabiscos a Anne Esquilante, que é do livro Costuras para Fora, e que traz essa metáfora também. Então eu acho que a escrita é um artesanato, né? É um trabalho manual, é um trabalho de aparar, é um trabalho de tessitura ali, e que é muito bonito e que é muito particular, né? Quase não é nenhuma costura propriamente, mas uma alfaiataria, né? Tipo, é um por um, é mão a mão, não tem como ser um processo industrial, né? E acho que o processo da Tamara vai bem nessa linha, assim, bem único, né? Eu gosto muito bom, como eu falei, eu gosto muito de ler livros sobre grandes explorações, né? E, como eu falei, eu li todos do Dominic Klink, o Shackleton, a história do Capitão Joshua Slocum. Eu sempre me deparo com esses escritores, velejadores, tendo uma serenidade para enfrentar coisas diversas, né? O seu pai mesmo, Tamara, tem um dom de transformar o caos em poesia de um jeito muito peculiar. E você faz parte de uma porcentagem muito pequena do mundo que já fez uma expedição, que já foi para a Antártica. Como que é? Como que você se olha em situações assim? Você consegue entender as decisões desse universo? A Antártica foi o último continente em que os europeus pisaram.
Talvez por isso a gente tenha ideia que ela é misteriosa, desconhecida, inexplorada. Até 1910, só exploradores profissionais em missões patrocinadas iam para lá. Esses caras, do início do século XX, que construíram o mito antártico, como um lugar inacessível e perigoso, onde apenas heróis e valentes poderiam estar. O turismo na Antártica, de pessoas que vão para lá por lazer, como é o nosso caso, só existe desde os anos 70. Quem vai para lá leu esses exploradores e quer se sentir um deles, sendo o primeiro a pisar num lugar específico ou a fazer alguma atividade especial. A Antártica dá mesmo essa possibilidade de qualquer pessoa ser o primeiro a fazer alguma coisa. A gente teve a chance de ir para lá a passeio. Nosso pai nos apresentava as praias e refúgios como se nos mostrasse uma cidade de interior onde ele morou num pedaço da vida. De alguma maneira, a gente sentia que a gente também era parte daquele lugar, ou daqueles lugares. A gente se sentia em casa. A gente queria, com todas as nossas forças, poder voltar. É engraçado o paradoxo. Esses exploradores que davam a impressão que na Antártica era preciso ter força, também nos fazem perceber que por mais que a gente tenha braços espessos, nós, qualquer um de nós, é infinitamente fraco diante da escala daquele lugar. É também isso que faz a Antártica ser especial. Ela nos seduz, a gente se entrega e ela não nos pertencerá jamais. Fortalezas milenares de gelo se desprendem das geleiras e somem num segundo. E a Antártica parece ser indiferente aos pedaços que ela perde, às ondas que ela produz e quase derrubam o nosso barco. Como escreveu Roald Amundsen, quem vai para os polos não busca bens materiais, vai para lá por idealismo. Eu amo as reflexões que a Tamara faz sobre a Antártica, é muito legal, assim, como que ela desmistifica um pouco o mito, né, antártico dos valentes, dos arriscados, né, que ela fala, mas como que ela consegue trazer a Antártica para tão perto, né, tão vital e visceral, assim, a ponto de parece que a gente pode tocar ela com a mão, assim, muito incrível. Sim, mas não quero, não. Eu quero. Tamara, se um dia você precisar de um ajudante, você pode me chamar, tá? Deixar claro que eu não quero Antártica, não. Massa, mas não é pra Eu mim. escrevo o diário de bordo e trago para você, Jéssica. Ok, falando em diário de bordo, eu quero saber da Tamara, né? Quando e como que ela decidiu, então, fazer esse diário de bordo? Acho que o diário veio de uma necessidade de querer conversar comigo. Comigo em tempos diferentes. E isso já me trouxe tantas coisas. Ele me faz ver que a minha história existe e que ela importa, mesmo que só pra mim. Ele pode guardar a origem das ideias, marca quanto eu cresci e me retroalimenta de inspiração. Quando eu escrevo sobre o que eu vivi, parece que eu conto a vida de outra pessoa. De repente, as perguntas que me afogam não são mais tão perturbadoras. E as barreiras que existem se tornam uma parte interessante da trama. Que bonito, né? Quando ela fala que quando ela escreve sobre o que ela viveu, parece que está contando a vida de uma outra pessoa, né? Isso é tão importante. E toda poética essa Tamara aí, toda cheia de responder, fazendo poesia. Toda é a cara na do Rabiscos. narração. Oi? É a cara do Rabiscos. É a cara do Rabiscos. Demorou pra gente ter um episódio assim. Algumas expedições, Tamara, elas são muito solitárias, né? Numa analogia, eu costumo falar que a solidão é muito semelhante a ler um livro. Como que é o seu processo de solidão? Como que você se dá consigo mesmo? Eu também acho, Tadeu. Quando a gente lê um livro, a gente parece entrar num lugar que é invisível aos outros. Quando eu vim para a França, eu me senti exatamente assim. O tempo todo, eu olhava ao meu redor e me importava com coisas que para os outros passavam batido. Também haviam termos, códigos que eu não conhecia. E conforme eu caminhava pelas ruas, conhecia as pessoas, ia virando as páginas, me apropriava um pouco mais desse lugar. Mapeava com a cabeça a narrativa da cidade. Escrever também é um exercício solitário. Ou escrever com a fala, como eu faço agora. A gente renuncia por um tempo o contexto onde a gente está. Tempo com as pessoas, tempo com a cidade, tempo com outros tempos, porque escrever é lento. E escrever diário de viagem é difícil, porque a gente tem que deixar de estar na viagem para estar na escrita.
e por isso é tão recorrente atrasar vários dias e deixar páginas em branco, puladas, na esperança de que a gente possa voltar e contar o que não contamos por estar vivendo. Nossa, eu sinto muito isso que a Tamara fala, né? Quando eu escrevo meus romances também, assim, quando ela fala, nos importamos o que para os outros pode passar batido, né? Quando você vai para a rua, quando você tem o ato de escrever, que ele é solitário, ou escrever a fala, né? Como ela faz aí muito bem, eu sinto muito isso também. A gente renuncia o nosso tempo de estar com alguém para escrever, para trocar isso. Eu me identifiquei muito com essa resposta da Tamara, porque é justamente o que eu sinto quando eu escrevo. Eu tava assistindo um vídeo esses dias que é de uma escritora e psicanalista que eu gosto, que é a Maria Homem, e ela tava falando justamente sobre isso e sobre como a solidão é um privilégio. E eu troco muito com uma amiga minha que é mãe solo e que nessa pandemia tá enlouquecida porque não consegue ter momentos solitários para poder criar e para poder produzir. E aí me fez lembrar também o livro que a gente já gravou um podcast aqui, que é o A Casa da Rua Mango, né? Ótimo livro. Que é um livro que fala muito sobre isso, né? Sobre a necessidade de se ter uma solidão para escrever e muitas vezes não encontrar essa solidão. Então, realmente eu entendo que ela é um privilégio e eu não necessariamente, por exemplo, para mim não é um processo solitário o processo de escrita. Eu acho que eu tenho outros processos mais solitários que o da escrita, mas eu moro numa casa que tem gente, que é sempre movimentada, que tem um momento de silêncio e de paz, que seja para gravar o podcast ou para escrever ou para qualquer coisa, não é solitário. Eu sou jornalista e venho de redações, e redações são sempre muito movimentadas, telefone toca, a gente entra, o colega que fala com você, e você tá ali o tempo todo escrevendo, então você escreve num barulho e é quase uma escrita coletiva. E eu gosto disso. Eu lembro que quando eu trabalhava no jornal, eu não conseguia fazer matéria em casa. As pessoas falavam assim, mas eu vou fazer matéria de domingo em casa, porque é mais tranquilo. Eu falava, gente, não me deixa aqui sozinha, porque eu gosto do barulho. Eu gosto de criar nesse fluxo intenso e muito louco. Então, eu acho que, tipo, cada um tem esse processo. Eu acho Que legal isso, isso, né? Cada um com uma experiência, não é um né? Isso é incrível. processo. Só que eu também não sei, por exemplo, se é em razão do estilo de vida que eu tenho, ser mais difícil para mim criar no silêncio, ou se é em razão ou é um estilo mesmo, né? Ou é uma preferência. Eu realmente não sei. Mas eu acho muito louco isso, né? Porque às vezes eu penso, nossa, que vontade, sei lá, de alugar uma casa. Eu tava assistindo uma série na Amazon que o cara aluga uma casa numa praia paradisíaca e vai para fazer um romance. Eu falei, nossa, que vontade de alugar uma casa e ficar lá escrevendo. Mas eu não sei, eu acho que eu não ia conseguir criar, porque eu gosto do caos, eu gosto do barulho, eu gosto da vida louca. Pra mim, o ideal é um metrô às 6 horas da tarde pra eu fazer um livro. A primeira vez que eu te vi, há muito tempo atrás, a gente estava na Flipostos, eu lembro que eu vi você sentada no chão, com o notebook no colo, entrevistando uma escritora. Isso foi, acho que 2012, eu acho. E tipo, foi a primeira vez que eu te vi na minha vida, assim. Eu cheguei no stand que eu estava expondo, você estava sentada no chão com o notebook no colo, entrevistando uma pessoa que estava também sentada no chão. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, nossa, eu nunca conseguiria isso. Quem mas eu achei... nunca, né? Quem nunca? É a história da minha vida essa. E assim, quem me conhece já me viu em porta de fórum, sentada no chão, delegacia. Isso depois do notebook, né? Porque antes a gente anotava à mão, ditava o texto pelo telefone. Imagina a tortura de você ditar um texto pelo telefone pro outro ser humano. Assim, ele entende qualquer outra coisa do outro lado, né? Não, jamais sairá como você escreveu. Mas são processos, né? Eu acho muito interessante isso. Mas talvez eu velejando não saísse nada. Eu ia ficar entediadíssima e não ia conseguir criar nada. Eu ia olhar e só ia ter mar na minha frente e ia falar, gente, e aí? Como é que cria, né? Mas você sabe que eu lendo esses livros, sempre me interessei muito pelo mar. E se tem uma coisa que não tem no mar é tédio, assim. Pelo que eu leio, assim, as rotinas que você tem que ter pela sua segurança, para não ser um aventureiro sem inconsequente, mas as rotinas que você tem que ter, o trabalho de manutenção que você tem que ter, o trabalho de direção de vela, o trabalho de norte, né, que você tá, e o que vem à frente. Então é muito louco isso. Aí, gente, não, você vai pro mar pra ficar trabalhando, pra ficar fazendo trabalho braçal. Pra quê?
Pra quê? Ah, não. Aí também não, entendeu? Não, não é pra mim, tá vendo? Eu gosto de subir num barco Você gosta do realmente agito. para fazer nada. Mas esse fazer nada, pra mim, ele tem um prazo, assim, né? Dá tipo um dia eu já fico entediada. Eu já falo, não, tá bom. E agora, né? E as pessoas, e a vida e tudo mais, não dá. Pra mim, não é pra mim. Eu sou muito acelerada Muito pra urbana. isso. Oi? Você é muito urbana. Não é nem urbana, é acelerada. Eu gosto da natureza, mas é isso, tem uma validade ali, né? Tem um prazo. Tem um Mas eu gosto de tempo, livros de né? aventura. Eu gosto daquele livro livre. Eu já comentei ele aqui no episódio da Gaia Passarelli, que é um Aham. livro da menina que fez uma caminhada na PCT, nos Estados Unidos, numa época que mulheres não faziam, assim, e tão pouco as pessoas faziam essa trilha sozinha. E é um livro maravilhoso, virou um filme depois e tudo mais. Aí isso aí eu encararia. Agora, porque você tá em movimento, é você fazendo movimento, né? Agora, tipo, num carro, sei lá, num barco, enfim, já ia me bater um tédio. Já ia falar, nosso pai amado, vamos agilizar isso. Um trecho da Tamara no Instagram que ela fala: não vai morar minha força onde minha fraqueza não puder entrar. E eu achei isso muito bonito, né? A gente já falou disso aqui no episódio da Poesia de Perdedores com o Vitor Verdade. Rodrigues, e sobre como que a gente assume nossas fraquezas, nossas fragilidades, mais do que a nossa força. E daí eu queria ouvir um pouco a Tamara sobre isso. Grandes feitos atraem atenção, mas também criam um precipício, provocam uma distância entre os autores dos grandes feitos e os seus assistidores. É claro que a gente se compara. E diante da força de um herói, a nossa parece pequena. Quando a gente reconhece nesse herói uma fraqueza, ele se torna real, humano, gente como a gente. Quando a gente assume nossa fraqueza, a nossa humanidade, a gente permite que o outro se reconheça em nós. A gente desce do pedestal, desmonta os muros que criam distância, e a gente permite tocar e ser tocado. É uma ponte potente. E se mostrar por dentro, tem o risco de se machucar. Ao mesmo tempo, a ligação que a gente pode criar com o outro é forte, legítima. E muitas vezes, quando a gente é atacado, a gente descobre também ter defensores. Eu acho que a força e a fraqueza andam juntas. Nossa força é finita e imperfeita. As horas de fraqueza nos permitem crescer. Eu escrevi isso logo no fim de uma relação, na qual eu me esforcei para muito tempo ser infinitamente forte, sem perceber que estando sempre forte por fora, eu enfraquecia por dentro. Fui descobrir que era preciso combinar os dois, para ser inteira. Nas redes sociais, a gente cria a imagem que a gente quer que o mundo tenha de nós mesmos. E quando a gente faz uma publicação, a gente tem escolha entre se distanciar ou se aproximar e ser aproximado. E acho que a gente sempre tem a ganhar quando a gente é sincero com quem nos lê. Mostrar que a gente também é pequeno faz a gente grande e permite ao outro crescer conosco. Bonito isso que ela falou, hein? Lembrou muito mesmo o nosso episódio sobre a poesia de perdedores com o Vitor Rodrigues, né? Isso que a Tamara coloca de quando a gente assume a fraqueza, a gente permite que o outro se reconheça em nós, né? O grande barato da arte é isso, né? É poder mostrar fraquezas, enquanto o mundo só quer mostrar vitória, só quer celebrar os que estão no primeiro lugar do pódio. E essa relação da fraqueza, ela é muito importante para se ter uma sociedade empática, uma sociedade que ouve o outro, que caminha junto, né? Sim, ontem eu falei sobre isso no Instagram, inclusive, que a gente sempre, né, pensa em posts que, né, imaginando o que as outras pessoas querem ver da gente, né, uma perfeição e tudo mais. Minha vida tava tão caótica que eu falei, eu vou falar sobre isso. Agora eu vou falar sobre caos no meu Instagram, eu vou falar sobre o quão perdedor eu sou no dia a dia para desmistificar Rola essa muito mais figura. identificação, né? Pra desmistificar essa figura da mulher empoderada, com a autoestima lá em cima, que tá sempre em punga ali na luta e no rolê, não. Eu tô bem quebrada. Então eu Mas você vou sabe que falar isso é muito disso. importante. É muito importante quando você fala das fraquezas, quando você fala das derrotas, da bagunça. A identificação é muito maior, porque o mundo perfeito não existe, né? E parece que a gente entra no Instagram, só tem gente bonita, perfeita e tudo funcionando. Então é legal isso, essa troca
do antagônica, né? Que vai A contra e gente mostrando precisa outra. se humanizar, né? Eu acho Pois que é, pois é. Não se cobra tanto. quando a gente, por exemplo, sei lá, tá na rede social e tudo mais, ou até escrevendo, né? Eu fiquei pensando sobre isso, assim, sobre o quão as pessoas também escrevem muito numa expectativa de agradar o outro, de não decepcionar, de ser o escritor perfeito. E o Marcelino fala muito isso, né? Que a gente não pode ser bundão enquanto escritor, que a gente tem que ser mais visceral, que tem que ser mais o que a gente é, que tem que botar a cara, que tem que falar o que tem vontade de falar, que foda-se, Verdade. que daí que vai decepcionar, que daí que, sei lá, vai cair mal, que vai ferir o politicamente correto, entre outras coisas, porque é o que a gente é, né? Ninguém é politicamente correto o tempo todo, né? Ninguém é perfeito o tempo todo. Então, eu acho bonito se a gente consegue assumir essas fraquezas É. e essas fragilidades. Mas é difícil, né? É um exercício da gente conseguir expor a vulnerabilidade, né? Eu acho que é um exercício de maturidade, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a entender que a gente é um perdedor e é bonito ser perdedor também. Não falo no sentido que querem impor, né? Hoje em dia todo mundo tem as dicas para o sucesso, tem as dicas para a felicidade, quando na verdade isso é sempre um caminho inatingível, né? A gente tem momentos felizes, a gente tem buscas constantes, porque é o que faz a gente mover. São os sonhos, são as metas, são os projetos, são os planos. E me incomoda muito, assim, essa fixação que o mundo, em especial o mundo capitalista que a gente vive, tem por ter coisas, por transferir para ter coisas sempre uma responsabilidade afetiva muito grande, né? O meu afeto está nas minhas coisas, o meu individualismo, a minha incapacidade de ouvir o outro, a minha incapacidade de não passar por cima de alguém, porque eu sempre tenho que passar por cima de alguém, sempre tenho que estar na frente, e isso é muito alimentado, é um sistema, uma corrida do rato, né? Muito alimentado pelo próprio sistema que querem empurrar a goela abaixo da gente, uma solução rápida, eficaz, uma solução financeira que vá nos atingir aí, deixar-nos a gente milionário e tudo mais. E quando a gente para ver o mundo artístico, o mundo da literatura, o tempo que é o livro, né? O tempo que é parar para encontrar uma música legal, ou que você vai parar, refletir, respirar, querer andar com outro ritmo, como que isso motiva muito mais, como isso deixa a gente muito mais feliz. Então, por isso que eu gosto sempre de conversar, né? Aí eu com você, Jéssica, a gente conversa sempre. Esse episódio tão bonito da Tamara, levantando pontos tão específicos da vida dela, que é uma vida tão diferente, né? Desde pequena. Como é bonito a gente poder trocar isso e passar isso para frente, né? Hoje o Rabiscos aí está perto de completar 2 anos e a gente consegue ter essa troca, transmitir as pessoas que estão produzindo hoje, os escritores que estão produzindo, as pessoas que estão se aventurando. Então eu sou muito feliz e muito grato de conseguir condensar tudo isso num programa e num papo tão bonito quanto esse. Sim, sem dúvida. Tem uma coisa que você falou que me chamou a atenção e que é isso, assim, acho que a gente vive num mundo em que tem uma disputa para mostrar quem se importa menos, quem é menos empático, quem é mais blasé, quem, né, tipo, e isso me cansa demais, assim, você ter que fingir um desinteresse pelas coisas e por tudo e ser muito blasé e tal para poder passar por interessante. Ai, gente, desculpa, né? Não vai acontecer aqui. Eu jamais serei blasé e fingirei desinteresse quando eu estiver interessada e tudo mais. E eu acho isso uma bobagem imensa, assim, né? Acho que a gente perde muito tempo, na verdade, da vida com isso, assim, fazendo esse tipo de joguinho e esse tipo de, enfim, Eu também de acho. estratégia de vida, né, para com as outras pessoas. Eu acho uma bobagem imensa e fico muito feliz quando a gente pode, sim, se voltar para o que é bonito, para o que é leve, para o que é sutil, para a poesia e tudo mais, porque é um escape, né? É um jeito da gente abrir aí uma válvula no tempo e o que seria da gente se não fosse a arte, sobretudo nesses tempos, né? A gente que não pode estar num barco agora da França para Noruega ou da Noruega para a França, a Da gente tem Noruega que para França. encarar o governo Bolsonaro e sentir todo dia um pouco do desmonte que ele provoca. Então, falar de poesia, ao menos, abre uma brecha no tempo e faz com que a gente consiga enfrentar isso de um jeito menos penoso, né? Sem dúvida. Tamara, o Amir ficou muito conhecido quando ele atravessou o Atlântico em um barco a remo.
ele veio da África ao Brasil. Né? Há espaço ainda para ser pioneiro em algo semelhante hoje em dia? Você tem algum plano envolvendo isso? Como que você pensa sobre essa forma? E aproveitando, tem um outro poema que me provocou, que é O Ser Livre é Ter Pra Onde Voltar. Eu viajo muito também, ainda que a trabalho e não num barco, né? Mas eu sempre volto e sinto essa necessidade absurda de ir, mas de voltar também. E eu crio muito nesse trânsito, no meio desse fluxo. E aí eu quero saber como é que é pra você, Tamara. Está chovendo aqui dentro do barco. Eu fico ouvindo as gotinhas que batem no convés. Recebo uma população de gotas de chuva. Sobre a pergunta, acho que sempre haverá espaço para sermos pioneiros em alguma coisa. Os pesquisadores que estudam o fundo do oceano estão constantemente fazendo novas explorações, novas travessias, tomando grandes riscos para fazerem descobertas. Há algumas travessias que eu gostaria de fazer. Sobre ser pioneira, tenho dúvida se essa deve ser a motivação primeira. Mais do que o quê? O tempo que a gente vive pede que a gente diga por quê. A chuva tá ficando forte. Acho que é muito diferente a gente partir porque a gente quer e a gente partir porque a gente precisa. Quando ir embora faz parte de um projeto, de uma intenção, de uma vontade, a gente não encara os mesmos riscos da mesma maneira. Os riscos que eu tomo hoje, quando eu viajo, eu certamente não tomaria se eu não tivesse amigos, família, portos seguros, com os quais eu sei que eu posso contar, para onde eu posso voltar. Por mais que eles não estejam comigo na travessia, eles me dão segurança, conforto, eles me permitem ter coragem. É de novo o porquê. É a pergunta que eu mais me faço quando eu estou no aeroporto. Quando eu vejo pessoas em filas, com malas esperando o avião. Por que aquelas pessoas estão ali? Por que viajam? Uns estão lá para conhecer novos lugares. Outros começarão uma nova fase da sua vida. Algumas pessoas vão para se despedir, outras para encontrar. Tem gente que chora de alegria, que chora de tristeza. Tem gente que é indiferente porque faz isso sempre. Uma rodoviária é também um espaço propício para causar essas emoções. Mudam as distâncias a serem percorridas, mas não muda a saudade, as perguntas, as sensações. A chuva que cobre esse barco, aqui em Ålesund, na Noruega, está cada vez mais forte, está persistente. Olha, a gente tá indo para a reta final, Jéssica, com um barulhinho de chuva no barco. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Foi sagaz da parte da Tamara conseguir captar esse barulhinho da chuva pra gente. E, por fim, a gente acabou não conseguindo fazer o nosso estante com ela, né? É uma pena, porque a Tamara deu o seu beijo final aqui, já saindo para a Noruega, indo para a França, e com a chuva atrapalhando um pouquinho, mas vamos ouvir a despedida dela e a gente volta para encerrar o episódio. Peço licença para vocês, Jéssica e Tadeu, que eu preciso acudir meu barco. Partimos daqui 6 dias, juntos, para a França, onde eu moro por enquanto. Nunca terei partido por uma viagem tão longa, sozinha. Esse barco, que eu achei, restaurei e pus na água aqui, será meu grande companheiro dessa viagem. Faz muitos anos que eu sonho com essa partida. Não contei para minha família, só para minha avó. Contei para poucos e seguros amigos. Eu pesquei no mar de pessoas que faz parte da minha constelação, aqueles que abrigariam o meu projeto com o mesmo carinho que eu mesma. Um barco é como um cavalo. Demanda atenção e carinho constante. Tem vida própria. Volta e meia, ele tem atitudes difíceis de entender. Mas a gente cuida bem um do outro, a gente pode juntos vencer grandes distâncias. Obrigada pela generosidade de vocês. É uma honra fazer parte do Rabiscos. Até já, câmbio, desligo. Como eu amei esse episódio, Jéssica. Estou amei triste muito por terminar também, ele. Muito gostoso. Muito diferente o episódio. Nossa, muito diferente. Tamara, muito obrigado pela participação. Você já faz parte aqui da família Rabiscos. Que legal que você pôde falar com a gente. Fiquei muito feliz, eu torço muito por você. Tenho certeza que você vai muito longe ainda. E quem quiser acompanhar a Tamara, ela tem canal no YouTube, ela tem Instagram, é só procurar lá, Tamara Klink,
consegue acompanhar os diários, consegue acompanhar os textos, os vídeos incríveis que ela faz também. Muito obrigado mesmo, o Rabiscos cresceu muito hoje. Tamara, eu também quero te agradecer, um super beijo, foi um prazer conhecer o seu trabalho, a sua poesia, entrar mais em contato com isso, achei um trabalho lindíssimo. Vou recomendar sempre, gosto muito, gosto muito de literatura de viagem, do que é escrito em trânsito, e fez muito sentido para mim, valeu muito ter cedido um pouco do tempo para trocar essa ideia com a gente, para bater esse papo, foi muito importante, e acho que a gente pode fazer uma sua estante entre nós, né, Tadeu? Vamos fazer? Qual é o seu livro, Jéssica, na sua estante? Olha, eu vou indicar um livro de viagem, mas que não é uma viagem marítima, porque eu tenho problema com viagem marítima, né? Eu tenho problema com mar, eu fico em barco, assim, só um pouco de tempo, me dá aí um negócio, eu fico nervosa, eu fico ansiosa. Mas aí eu sou a mais da road trip, né? Eu gosto mais de viajar de carro, ir na estrada e tudo mais. Então eu vou indicar o Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben Muito Simon. legal esse livro. Não é um livro novo, né? É um livro que já foi lançado aí há algum tempo, mas fala de duas mulheres que viajam de carro, elas saem do sul do Brasil e vão percorrendo ali as cidades que são colônias italianas, né, no Rio Grande do Sul, e é um livro lindíssimo, né, é um livro cheio de cenas, cheio de viagem mesmo, é uma road trip bem gostosa de muito bom o ser livro, eu gostei muito também de ler. Vale muito a pena, a Carol é premiada, ela ganhou, acho que em 2018, se eu não estou enganada, um prêmio com o Clube dos Jardineiros de Fumaça, aliás, ganhou um prêmio, né, e é isso, é muito, muito bacana, muito gostosa a literatura dela, é autora de livros de contos também, enfim, vale conhecer, quem ouve a gente ainda não conhece, acho que eu já indiquei aqui outros livros dela, mas o Todos Nós Adorávamos Cowboys é belíssimo, quem gosta de viagem, vale ler, assim, comprem, leiam, porque vale muito a pena. Vale mesmo, eu gostei muito desse livro também. Um beijo pra Carol. Eu vou indicar um livro aqui que eu acho que resume muito do que a gente falou, né? A gente falou aqui de aventuras, de não monotonia do mar, da Antártica, que é o livro Paraty entre Dois Polos, do Amir Klink, que ele faz um projeto foda, assim, que ele fica um ano inteiro na Antártica. O ano inteiro fica por volta de 6 meses imobilizado no gelo, apenas acompanhado de pinguins, de leões marinhos. E ele vai, no final de 89, se eu não me engano, e ele fica aí esse tempo todo no mar. Ele traz com ele 2 punhados de pedras também, uma da Antártica, outra do Ártico, assim, simbolizando os 2 terrenos que ele esteve. É um livro muito legal e resume muito o que a gente falou aqui. Eu acho que ele resume bem o episódio. Fica aí minha dica, então, Paraty entre Dois Polos, do Amir Klink. Um dia o Amir Klink podia vir aqui, né? Aproveitando essa deixa com a Tamara. Aí, Tamara, fala com seu pai. E ele podia contar pra gente, que é uma questão que eu acho interessantíssima. Como é que uma pessoa compra uma ilha? Como é que ela compra uma ilha em Paraty? Quanto custa uma ilha em Paraty? De quem você compra uma ilha em Paraty? É a casa dele lá. Amir Klink, vem aqui responder essas perguntas pra gente. Você negocia com indígena, com a FUNAI, com o governo. De quem que você compra uma ilha? Eu quero ter uma ilha em Paraty também. E aí vem aqui essa relação pra gente, bonita com Paraty, pra me saber o quanto que eu vou ter que trabalhar ou com que tipo de herdeiro que eu tenho que casar pra ter uma ilha em Paraty. Gostaria, vem contar pra gente. A Paraty, o Amir Klink fala de Paraty com uma paixão tão bonita e quando eu fui pela primeira vez para Paraty, veio muita coisa na minha cabeça assim, da literatura dele, que é praticamente uma personagem mesmo a cidade, o jeito que ele começou, o pessoal local, né? A relação de amor com ele com Paraty é muito bonita, é muito incrível. Sim, eu também tenho uma relação de amor com Paraty e eu queria ter agora que é uma ilha em Paraty. Então vamos aí focar nesse objetivo também, né? Vamos. O dessa semana era colocar o podcast no ar. O da vida, quem sabe, é ter uma ilha em Paraty. Seria lindo fazer um podcast numa ilha. Em Paraty, por favor, né? De preferência nossa, a gente pode fazer numa ilha aleatória, né? A gente pode fretar um barco, parar numa ilha e fazer também. Não tem nada que impeça. Fica o nosso convite pro Amir também falar aqui no Rabiscos. Exatamente, vem aí, Amir, vem trocar essa ideia com a gente aqui no Rabiscos e contar aí esses bastidores da ilha e da cidade de Paraty sobre uma outra ótica que não a da gente tropeçando nas pedras. Jéssica, beijo. Adorei fazer com você. Foi lindo o episódio, tô com saudade. Em breve nós vamos dar mais abraços.
Eu quero só deixar 2 recados rapidinho antes do fim. Um é que a Clara Verbuck, uma amiga minha, escritora, tá com vagas pro curso de escrita criativa dela aberto. Então, se você tiver interesse, procura ela nas redes sociais. É um curso maravilhoso. Eu fiz o de escrita criativa, tô fazendo o de criação de personagem e é incrível. Então, eu tô jabazeira mesmo desse curso. E eu tô com o curso de Corpos Dissidentes junto com o Gabriel Sá, com inscrições abertas. O link tá na minha bio do Instagram. É só ir lá. E tem bolsa para as pessoas que são periféricas, pretas, gordas e ou LGBTQIA+. É só mandar e-mail pra gente. É isso. Beijo, Show de bola. fui. Beijo a todos. Valeu, bom dia, boa tarde e boa noite. Beijo, tchau, tchau.